Salve, Nerdola! Chegamos para mais uma fase, mais uma parte dessa saga de Lost Canvas que vocês tanto adoram. E já vamos tentar sem enrolação, porque gente, o negócio tá ficando sinistro aqui, cara. A luta já tá indo pro seu clímax aí. A luta final, né, no Lost Canvas mesmo. E continuando do último episódio, a gente teve aí a perda do Sísifo, né? Com a exclamação de Atena, a morte do Sísifo. Abriu as portas e eles seguem ali com o navio. Nisso tem até uma cena linda, né? Que é da Atena olhando a armadura dele já montada, sabe? Aquela versão da armadura assim, com o buraco do peito, do que o faraó tirou o coração dele. E a Atena meio que se despede de novo. Nisso, o barco ele fica sem controle. O timão, que chama o remo, não tá respeitando mais. E eles entendem que aquilo tá andando sozinho, é um desafio, né? E eles aceitam ali esse desafio. Porém, na hora que eles passam como se fosse aquelas entradas das prisões do inferno, não sei se vocês lembram, tinha umas torres meio gregas assim, e eles passavam e tinham algo escrito, né? Eles passam por uma delas e o Tema começa a ver todos os amigos dele que ele já perdeu, meio que chamando as vozes deles, né? E ele fala, não vou olhar pra trás, não vou olhar pra trás, porém começa a parecer que estão pegando nele, encostando. E ele quer dar uma última olhada nos amigos que ele já perdeu, os Cavaleiros de Ouro, o próprio Alone, a criança Alone, as crianças do vilarejo. Porém, quando ele vai ficar tentado a olhar para trás, a mão do Yato segura o Tema. E o Yato fala pro Tema não se atrever a olhar para trás. Ele foi idiota e olhou, ele ouviu as vozes da mãe, da família do vilarejo dele lá e olhou para trás. Não só ele, como a Yuzuriha e os outros cavaleiros, né? E não sei se vocês se lembram, acontece a mesma coisa que aconteceu com a namorada do Orfeu de Lira. Todo mundo se transformou em pedra, cara. Todo mundo que olhou pra trás acabou se transformando em pedra. Isso o Yato tem uma despedida linda ali do Tema, onde ele segura, né, o rosto do Tema, sem o Tema poder estar vendo ele, né? Enquanto ele vai se transformando em pedra, ele diz que ele invejava o poder do Tema, de sempre correr atrás dele e não conseguir alcançar. Mas hoje não, ele sabe por que o Tema luta, por quem ele luta. E ele queria se despedir falando isso como amigo. E gera essa despedida linda do Yato, da Yuzuriha. Todo mundo é transformado em pedra, cara. E, tipo, não dá tempo nem pra você curtir, pra você ter o luto, cara. Já chega aquele bendito daquele Caronte de Aqueronte, vocês lembram dele? O barqueiro do inferno. Ele chega lá e ainda tira onda que aquelas pedras lá, nenhuma é valiosa, só a Yuzuriha, essa safada. Essa é bonita, essa vou vender por um dinheiro e tal. Nisso ele tenta quebrar o Yato, o Tema já parte pra cima dele, mas a Atena o interrompe. A Sasha, ela diz que sem ele o barco não funciona, né? Não tem como guiá-los ali, né? Só pra vocês entenderem, é como se fosse uma cúpula. É céu embaixo, nuvens embaixo e céu em cima também. É como se fosse um domo, uma cúpula assim. Então não dá pra navegar no rio sem o barqueiro, exatamente como no inferno. E eles fazem ali um acordo, igualzinho aconteceu no Cavaleiros Clássico, pro Caronte levar eles. Mas infelizmente o barco vai afundar, o bendito barco da esperança, né? O Tema jura que uma hora eles vão voltar pra buscar, mas eles não podem nem voltar pra olhar pra trás. Então, tipo, tem que deixar o bagulho afundar e eles seguirem em frente no barquinho ali do Caronte. Ele para, o safado, ele explica, né, no meio do caminho ali, que ali são esse domo, né, essa cúpula, tem os guardiões que defendem ela, os guardiões dos astros, que são tão poderosos quanto os 3 juízes do inferno. Então você já imagina que vai ter luta boa contra esses caras, né? Ele vai andando ali e em certo momento ele para. Eles tinham acordado umas 2 moedas de ouro, alguma coisa assim, né? Mas ele fala, isso só chega até aqui, pra levar até a costa, igualzinho ele faz com o Seiya e com o Shun, né? E ele fala, esse cabelo de Atena aí, é cabelo de uma deusa, né? E aí a Sasha, obviamente, o Tema não quer deixar, o Xion também não, mas a Sasha fala que perto da vida dos companheiros isso não é nada. E nisso ela fala, pode pegar. Nisso, no momento que ela dá o cabelo pra ele, corta ali um filetinho do cabelo, ele joga o cabelo pra cima, o safado. E ele fala que aquele cabelo, ó, olha que bicho malandro, aquele cabelo vai pro Hades usar como material para desenhar a Sasha. Olha que filho da mãe, cara. Como ela é uma deusa, os desenhos do Hades não afetam ela. O Hades pode matar as pessoas só desenhando, né? Mas
como é uma deusa, nela não funciona. Mas se o material for feito dela, aí consegue. E o filho da mãe consegue selar. O Hades nessa hora já pega o cabelo, a gente já vê a Athena caindo assim, e o cosmo dela meio que se esvaindo. O cosmo dela foi selado, cara. Olha que bicho sacana. E ele fala que antes de acordar com eles, o trabalho já tinha sido pago pra ele fazer isso do cabelo pelo Hades. Filho da mãe sujo, cara. Não importa a geração, né? A cronologia, o filho da mãe do Caronte, ele vai sempre trair a galera, né? Aquele dentinho, a carinha, né? Aquele bichinho feio, vai sempre sacanear. Nisso o Tema tenta partir pra cima dele, ele usa o golpe dos rimos lá, igual ele fez com o Ceia de Pégaso pra defender os meteoros. Mostra o Hades lá em cima com os cabelos dela, desenhando um desenho mó bonito, que é a estátua de Atena, com aquele capacetinho dela, mó da hora, mas no meio é o rosto da Sasha. E nisso ele vai lá e começa a usar os cabelos ali como os materiais e mostra o cosmo dela se evaindo ali, né? Isso, ele continua ali, o barqueiro ali, continua indo e vai zombando, né? Mas fala que não tem nada contra a jovem, ele só tá fazendo o trabalho dele ali. E ele zoa o golpe do Tema, né? Que com essa falta de empenho aí, o dinheiro que o santuário paga não é nada, né? E nessa hora que ele fala de dinheiro, o Xion fica pistola, se levanta e fala que os Cavaleiros de Atena não trabalham por dinheiro, eles trabalham por paixão, por desejo de fazer a missão ser bem sucedida, proteger Atena é proteger a vida na Terra. Todo aquele discurso bonito que a gente gosta, né? Porém, pro Caronte isso não interessa, né? Sem dinheiro não tem confiança. Enquanto ele vai falando as babaquices dele, cara, o Xion fica pistola e mete uma revolução estelar nesse cara. Ele acha que o Xion é os Cavaleiros de Bronze, né? Ele acha que é o Tema, é o Ceia. O Xion extrapola, ele regaça esse cara, mas não sobra nada, arranca metade do capacete. É uma doideira. Porém, eles veem, na hora que ele cai, que o barco chegou na costa. Ele não parou de remar. Então o filho da mãe, apesar de tudo, ele cumpriu a promessa. O Xion olha pra baixo com ele quase morto ali. E ele fala que a minha promessa eu cumpri. Eu falei pra menina que se eu pegasse o cabelo, eu levaria vocês até a costa. Ele morre ali com o cabelinho na mão, cara. Ele fala aquela parada meio Kakuzu do Naruto, da Katsuki, né? O dinheiro até no inferno tem importância. Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância! Então ele recebeu, ele morre com o pagamento na mão, cara. É esses personagens que, tipo, apesar de tudo, apesar de ser meio qualquer coisa, o traço é meio feio, é um dentucinho assim, um personagem que vai morrer logo, você sabe, não é tão poderoso, mas ele tem aquele um pouquinho de carisma, sabe? Dá pra você gostar um pouquinho. O filho da mãe, ele tem pelo menos a honra de Prometeu pagou, sabe? Nisso, a Atena meio que vira só um corpo, tá desmaiada ali. Eles enxergam ali aquela subida pra cúpula, onde tem a cúpula onde eles vão subir e enfrentar os Guardiões dos Astros, né? Isso não tem salvação, ficou todo o exército que tava lá no barco, que afundou, meio que naquelas nuvens, né? Naquele Lost Canvas embaixo. Só sobrou Regulus, Xion, Tema e a Sasha, que agora tá nas costas do Tema, meio desmaiada, selada, não tem mais o poder de Atena. E a gente tem, não vamos esquecer, galera, tem lá do outro lado o Defteros e o Doco, que estão correndo para acessar as 12 casas lá e chegar com o sangue de Atena até a armadura dela. Agora o chicote vai estralar, galera. Agora não tem como, eles vão subir e vão enfrentar esses Guardiões dos Astros aí que são tão poderosos quanto os 3 Juízes do Inferno. Lembrando que os Juízes estão vivos ainda, né? Ainda tem o Suikyo de Garuda, que a gente viu lá que o Cagarro não sabemos se ele vai lutar. O Suikyo de Garuda. Tem o próprio Cagarro, que é do nível de um Cavaleiro de Ouro. Tem o Radamantes, que tá ainda mais bufado pelo sangue de Hades. E tem esses Guardiões dos Astros ainda, galera. Então, puta merda. Vocês me aguardem que essa saga ainda tem muito pela frente, hein? O episódio de hoje foi um pouco mais calminho de luta, de pancadaria, porque foi um episódio de muita perda. Os personagens, a gente perdeu personagens aqui importantíssimos sem levar um soco, né? A gente perdeu o Yato, perdeu o Yuzuri, Atena foi selada, perdeu o barco da Esperança, a Esperança já foi pro ralo também. Então o negócio tá esquentando, galera. Me aguardem que o negócio vai ficar bom. É isso, Nerdola. Espero que tenham gostado da chegada até aqui. Se você chegou, deixa seu like, se inscreve. Obrigado pelos mais de 6 mil inscritos, tá? Tamo junto, vamos em busca dos 7 mil, dos 10 mil. Conto com a ajuda de vocês. E pense em se tornar membro para ajudar o canal. Tamo junto, Nerdola.